Obrigado, Estela. A cobertura completa desse ataque, então, você acompanha no Rede TV News. E o nosso assunto hoje aqui no Opinião no Ar é ideologia de gênero, né? No próximo dia 11, o STF vai se debruçar sobre esse tema. Então, vou começar a nossa conversa com o educador, com o professor Felipe Neri, para entender o que exatamente o STF vai analisar agora no próximo dia 11, professor. Então, vai ocorrer a votação de uma ADI, uma ação direta. De inconstitucionalidade. Exato, foi impetrada, pedindo, então, pleiteando que os planos de educação, que no ano de 2014 até 2016, planos nacional, estadual e municipais, que retiraram a expressão gênero, que se torne, então, que se diga que aquilo foi inconstitucional. Ou seja, aquilo que democraticamente foi discutido no Congresso Nacional por 1 ano e meio e no Brasil inteiro por praticamente 3 anos, e tudo aquilo não valeu e que seria inconstitucional. Ainda que no Congresso Nacional tenha uma comissão que julgue se é constitucional ou não. Então, o Supremo vem agora, então pode voltar e pode passar em cima pelo Congresso Nacional e claro, pela democracia, pelo que o povo decidiu. Tá, então, dependendo da decisão do STF, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o que pode vir pela frente. 12:01, o assunto hoje, ideologia de gênero. Amanda, a pergunta é sua. Primeiro, eu acho que existe um entendimento diferente, né? Quando você usa esse termo ideologia de gênero, que os críticos veem como pejorativo e preconceituoso. E o termo correto, mais aceito pela ciência, seria identidade de gênero, né? Porque ideologia parece você vender uma ideia de que se você for tratar de questões de gênero na escola, você estaria influenciando crianças e adolescentes a se tornarem homossexuais ou transexuais, como se isso fosse possível. Isso não é verdade, né? Como não existe opção, escolha sexual, existe orientação sexual, porque a pessoa nasce assim, com essa atração, com esse desejo, e isso é determinado em grande parte por um fator biológico. Eu também gostaria de acrescentar o que o professor falou sobre a ação direta de inconstitucionalidade do PSOL. Ele chama a atenção para a ausência do termo gênero no Plano Nacional de Educação, para dizer também que deveria haver um combate ao preconceito, à discriminação, ao bullying por questões de gênero, orientação sexual e identidade de gênero nas escolas. As escolas deveriam priorizar esse ambiente plural e diverso, como preconiza a Constituição, né, que fala em igualdade, que fala também em combate à discriminação. O senhor não acha, professor, que esse combate ao bullying, à discriminação, à violência tem que ser ensinada às crianças e aos adolescentes no âmbito escolar? Não é importante passar essa mensagem, professores, diretores, educadores? Muito bem, então vamos aqui, voltando um pouquinho ao que você falou, né, sobre a questão da identidade de gênero ou ideologia de gênero ou teoria de gênero, só para a gente conceituar e, claro, conceituar seguindo aquelas que, inclusive, falam favoráveis a gênero. Então, não há um reconhecimento de identidade na questão de gênero. Judith Butler, no seu livro Problema de Gênero, ela mesma menciona, ela advoga pela superação de uma identidade, de um sistema patriarcal, opressor, que fala de identidade, essencialismo, coisas assim que ela vai tratar na sua obra. Então, o que quer dizer isso aqui na prática para quem quer entender? Olha, eu não estou defendendo uma pessoa, eu falo que não tem algo definido, não existe. Então, que o fator cultural é aquilo que impera. Então, não há... Mas essa é a visão da Judith Butler, né? Que é uma filósofa, é uma pensadora, não, mas a psiquiatria já encara o fator biológico presente em crianças com 4 ou 5 anos de idade, que às vezes se olham no espelho e não se reconhecem com o seu sexo biológico. Aí a gente tem que ver o seguinte, quando a gente está falando de bebezinhos, não tem questão cultural no bebezinho. O bebezinho está ali, existem vários estudos sobre isso, você nota que o bebê não foi colocado para ele, age... tem um comportamento deste modo. O que se verifica claramente é que não tem questão comportamental. Então, ele tem ali algo definido dele, que não é apenas biológico, é verdade, mas também é biológico. Então, a gente não extrapola como se, de fato, o fator externo, o fator cultural fosse um imperativo, que é o que gênero quer dizer. Ele quer negar a realidade. E, inclusive, quando você fala que tem uma teoria, uma questão científica, muito pelo contrário. Todas as teóricas de gênero dizem claramente que elas não querem provar nada. Não há embasamento científico. Você está extrapolando a própria ciência. Veja, se colocamos isso numa escola, biologia, temos que esquecer toda uma tradição milenar do que nós conhecemos sobre o ser humano, cromossomos, hormônios, do que próprio é do ser humano. Dizer que tudo isso aqui é praticamente como nós somos subjugados, nossos órgãos genitais que se complementam, ou seja, aqui não tem questão comportamental. Ninguém vai negar isso, só que existe uma questão biológica e existe uma questão psicológica, que é como você se vê, como você se reconhece, por quem você se sente atraído. Na realidade, nós estamos falando de crianças, né? Porque é disso que vai tratar, de plano de educação, e não a questão adulta. Então, por isso, eu acho que é importante a gente
colocar um Mas detalhezinho. isso começa a se manifestar nas crianças, aos 4, 5 anos. Só colocar o seguinte, o gênero, para a gente entender de modo bem simples, ele é uma plataforma política. Se ele não tivesse esses grupos fundamentalistas que não têm embasamento, são anticientíficos, se eles não tivessem essa força de lobby em todos os lugares, isso daqui seria algo assim relegado, esquecido, porque a medicina, a psicologia, como nós podemos ver também, tem digamos assim, uma visão sobre isso muito diferente. Então, há uma imposição de uma plataforma de poder desconhecida. Se vende uma coisa, mas sua intenção é bem diferente. Eu discordo. Deixa eu entrar.